بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bem-vindos a todos. Hoje, no dia 30 do mês de Jumada al-Akhira do ano de 1441, que equivale ao dia 24 de fevereiro de 2020. Hoje vamos, inshallah ta'ala, iniciar a leitura e a tradução de um novo livro. E este livro será na continuação do que iniciámos, do que comecei há mais ou menos um ano, logo que comecei a traduzir e a fazer aulas. E estas aulas, que são aulas básicas, lições básicas, que cada muçulmano tem necessidade e que é um dever para cada muçulmano de conhecer. As primeiras aulas que fiz foram sobre a importância de al-ikhlas, que é a primeira condição para que um acto seja aceite. Al-ikhlas, a sinceridade, procurando unicamente agradar a Allah subhanahu wa ta'ala, procurando unicamente o seu rosto subhanahu wa ta'ala. Então, falei também na minha segunda aula da segunda condição para que um acto seja aceito, que é al-mutaba'a, que é o seguimento da legislação, daquilo que foi legislado por Allah tabaraka wa ta'ala. Consoante o seguimento da sunnah do profeta sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Então, cada uma das nossas obras, das nossas ações, têm de ser medidas consoante essas duas condições. Al-ikhlas, a sinceridade para Allah tabaraka wa ta'ala unicamente, e é um acto escondido, um acto que está no coração, a sinceridade. E a segunda condição é al-mutaba'a, o seguimento da sunnah do profeta sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Então, todo o acto que for feito sem sinceridade não será aceito, mesmo se esse acto for feito consoante aquilo que foi legislado, mesmo se esse acto for feito consoante a sunnah do profeta sallallahu alayhi wa sallam. Porquê? Porque a primeira condição, que é a sinceridade, está ausente, automaticamente o acto não é considerado e é rejeitado. Da mesma forma que aquele que faz um acto com sinceridade, procurando unicamente o agrado e procurando unicamente agradar a Allah subhanahu wa ta'ala, mas se esse acto não for feito consoante a forma que o profeta sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nos ensinou, consoante a sua sunnah, então este acto também não será aceitado, será rejeitado. Na altura, falei de dois hadith, duas narrações muito importantes, e de maneira breve dei os pontos mais importantes que cada
muçulmano deve conhecer sobre estas duas condições. Depois continuei a detalhar um pouco mais esta primeira condição, que é al-ikhlas, a sinceridade, falando de a-tawhid, da unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, do monoteísmo, falando também do seu oposto, que é shirk, o politeísmo, dando exemplos de cada um, as definições. E hoje, inshallah ta'ala, vamos começar a falar desta segunda condição, que é para que uma obra seja aceita, que é al-mutaba'a, o seguimento da sunna do profeta sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Vamos ler um livro que escolhi, um livro simples, resumido, mas que é muito rico em termos de benefício. É suficiente para podermos compreender esta questão, este assunto tão importante. Então, automaticamente vamos falar de a sunnah e vamos falar também do que é o oposto da sunnah, que é al-bid'ah, a inovação, que são as inovações. Vamos falar da sunnah de forma a praticarmos, a agirmos consoante esta sunnah e a lhe darmos o valor que a sunnah merece e a importância que a sunnah merece, e ao mesmo tempo vamos aprender de maneira geral e resumida o que é al-bid'ah e a gravidade de este acto tão perigoso. O livro que eu escolhi é um livro de um sheikh que já faleceu, que se chama Sheikh Abd Salam ibn Barjis Abd al-Karim, conhecido por Sheikh Abd Salam ibn Barjis. Era um sábio que vivia no reino da Arábia Saudita e conhecido pelos grandes sábios pelo facto de estar muito implicado na da'wah e por o seu amor da sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam e pelos seus livros muito benéficos que fez, as suas aulas também. É um sheikh que, rahimahullah ta'ala, morreu jovem num acidente de carro, rahmatullahi alayhi. O sheikh faleceu em 1425. Em 1425. Estamos em 1441. Então é um sheikh contemporâneo que viveu na nossa época. E então vamos ler, bi'idhnillah, este livro que ele escreveu e que se chamou As-Sunnatu wal-Bid'atu wa Atharuhuma fil Ummah. Então, vamos, como de hábito, ler e traduzir, bi'idhnillahi ta'ala, o conteúdo. Então, começa a ler e pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala de nos ajudar e de nos apoiar na leitura e na tradução. يقول الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. O Sheikh começou este seu livro por Bismillah ar-Rahman ar-Rahim e depois mencionou Khutbat al-Haja, mencionou al-Khutbat al-Haja, que é o discurso da necessidade e que é uma sunnah do profeta sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. O Nabi sallallahu alayhi wa sallam tinha como hábito de começar as suas aulas, os seus discursos, os sermões do dia da sexta-feira de Yawm al-Jum'ah, mencionando Khutbat al-Haja, al-Khutbatul Haja, que é o discurso da necessidade. Este discurso começa por sem dúvida que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que mereça realmente ser adorada, além de Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Ó fiéis, temei a Allah, tal como deve ser temido, e não morreis senão como muçulmanos. Ó humanos, temei o vosso Senhor, aquele que vos criou de um só ser, do qual criou a sua esposa, e de ambos fez descender inumeráveis homens e mulheres. Temei a Allah, em nome do qual exigeis os vossos direitos mútuos e irreverenciais, os laços de parentesco, pois Allah vos observa. Ó fiéis, temei a Allah e falai de maneira apropriada, a fim que Ele amelhore as vossas ações e vos perdoe os vossos pecados. E quem obedecer a Allah e ao seu mensageiro obtém sem dúvida um grande benefício. Isto dito, com certeza a mais verídica das narrações é o livro de Allah. E a melhor das orientações é a orientação do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. E as piores coisas são as invenções. E todas as invenções são inovações. E todas as inovações são um desvio. E todos os desvios serão destinados ao inferno. Então o Sheikh
começou por mencionar Khutbatul Haja, que traduzi agora. Depois o Sheikh disse. Então começo a leitura em língua árabe. O Sheikh diz: وبعد لقد اهتم العلماء رحمهم الله تعالى بموضوع السنة والبدعة وأثرهما على الأمة عناية فائقة كبيرة، وعنايتهم بهذا الموضوع مستمدة من عناية الشرع به، فإن الشارع الحكيم عني بموضوع السنة والبدعة فبين أمر السنة ووضحها فما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وشأن السنة واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، واهتم أيضا بالبدعة ليحذرها الناس وليجتنبوها، فلم يتوفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقد بين البدعة ووضحها للناس وضوحا بينا جليا لا لبس فيه. O Sheikh diz que os sábios desde sempre deram muita importância à questão da Sunnah e da Bid'ah e dos seus efeitos na comunidade. E esta é a tradução do título do livro, que é a Sunnah e a Bid'ah e os seus efeitos na comunidade. Então os sábios deram muita importância a esta questão, uma importância distinta. E esta importância da parte dos sábios a este assunto, a esta questão tão importante, se apoia, é derivada à importância que a legislação lhe deu. É derivada à importância que a legislação deu a esta questão tão importante. A legislação, queremos dizer pela legislação, Al-Kitab wa Sunnah, as duas fontes que utilizamos para legislar, que são a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, o Alcorão, e a Sunnah do profeta sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. O Sheikh continua dizendo: pois a legislação deu um grande interesse à questão da Sunnah e da Bid'ah e esclareceu. A legislação esclareceu e clarificou a Sunnah de tal maneira, ou ao ponto que o profeta sallallahu alayhi wa alihi wa sallam não faleceu enquanto a Sunnah não foi esclarecida. Não faleceu, sallallahu alayhi wa sallam, enquanto a Sunnah não foi toda elucidada, esclarecida claramente, como a claridade do sol ao meio-dia. Como a claridade do sol ao meio-dia. O Sheikh dá este exemplo concreto que cada um conhece, que é ao meio-dia, quando o sol está levantado, ilumina tudo
e tudo é visível. Então a Sunna, logo que o profeta sallallahu alaihi wasallam faleceu, a sua situação era esta. Estava clara, esclarecida, elucidada. O Sheikh continua dizendo, e da mesma forma, a legislação também deu uma grande importância à bid'ah, à inovação, advertendo e avisando as pessoas a fim que eles se afastem dela. Então o profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam não faleceu enquanto não esclareceu e elucidou a bid'ah, a inovação, de maneira evidente e clara, sem qualquer equívoco. Então, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, antes de morrer, elucidou a bid'ah e mostrou à sua comunidade, ensinou à sua comunidade o que é a bid'ah e a gravidade da bid'ah, das inovações. Então, de maneira resumida, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, antes de falecer, clarificou e esclareceu a Sunnah e também o seu oposto, que é a bid'ah. O profeta sallallahu alaihi wa sallam esclareceu e mostrou e orientou para o caminho correto, o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, correto, o único caminho, o único caminho para Allah subhanahu wa ta'ala. Nos disse que este é o caminho, vão por aqui. E ao mesmo tempo avisou, advertiu a sua comunidade contra o oposto, contra os outros caminhos, que seja os caminhos do politeísmo ou que seja os caminhos das inovações, ou também os caminhos da desobediência, dos pecados. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى إن الشارع الحكيم رعى التذكير للمسلمين. قال الله تبارك وتعالى فذكر إن نفعت الذكرى. والتذكير يكون لأمر قد سبق بيانه وتوضيحه. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخلل أصحابه بالموعدة مخافة السآمة عليهم، فهو صلى الله عليه وسلم يذكرهم ويسترجع معهم ما كان متقررا في أذهانهم ومعلوما لديهم. أيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل هذا الموضوع وصيته لأمته في آخر أيام حياته صلوات الله وسلامه عليه، فكانت العناية به والاهتمام به مذاكرة ومدارسة وتطبيقا وعملا من أهم ما يتجه إليه المسلم ويسعى عليه. من هنا فإن أهل العلم لم يزالوا بحمد الله يكررون الحديث عن هذا الأمر، لأن حاجة الناس إليه حاجة ماسة، بل هي حاجة تفوق حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس. O Sheikh continua dizendo e falando desta questão que é a Sunnah e
o seu oposto, que é al-bid'ah, dizendo, e sem dúvida alguma, a legislação judiciosa, sensata e perfeita, deu uma grande atenção, uma grande importância ao facto de recordar os muçulmanos, de os fazer lembrar, de os chamar a atenção, de os advertir. Allah subhanahu wa ta'ala diz na Surat Al-A'la, versículo número 9, consoante o sentido do versículo, faz lembrar, pois onde a lembrança é benéfica. Faz lembrar, pois, onde a lembrança é benéfica. E a partir daqui, podemos lembrar que o profeta, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tinha como hábito de escolher os momentos propícios, oportunos, para recordar, para fazer lembrar a sahaba, radiyallahu anhum, os seus companheiros. E não o fazia constantemente. E isto porque temia de os saturar, de os fartar. E isto foi mencionado como foi relatado pelo Imam Al-Bukhari e também pelo Imam Muslim, que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que era um companheiro do profeta sallallahu alaihi wa sallam e que era um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wa sallam que tinha mais sabedoria, كان من علماء الصحابة. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu tinha como hábito de recordar e de fazer lembrar as pessoas todas as quintas-feiras. Ibn Mas'ud, depois da morte do profeta sallallahu alaihi wa sallam, ensinava. E todas as quintas-feiras se reunia com as pessoas e os fazia lembrar, os recordava al-ilm, a sabedoria. Então um homem lhe disse: ó Abu Abdurrahman, era a sua cunha, ó Abu Abdurrahman, porquê que não nos fazes lembrar, porquê que não nos fazes recordar todos os dias? Este homem pede a Ibn Mas'ud de o fazer todos os dias e não só à quinta-feira. Então Ibn Mas'ud respondeu dizendo: o que me impede de o fazer todos os dias é que não vos quero saturar. Então procuro o momento propício, o momento adequado, da mesma forma que o profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam procurava o momento propício para nos recordar. Então, deste athar de Ibn Mas'ud, vemos que entre os hábitos do profeta sallallahu alaihi wa sallam era de fazer lembrar e de recordar as pessoas no bom momento, no momento propício. E este companheiro, este sahabi radiyallahu anhu, fazia da mesma forma que viu o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então vemos aqui o seguimento, a importância que a sahaba davam à sunnah. Então o sheikh aqui nos está a esclarecer que é muito importante de fazer lembrar, de fazer recordar a comunidade,
os membros da comunidade. Depois o Sheikh diz que, repite, porque saímos um pouco do contexto, o Sheikh, rahimahullah ta'ala, diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha como hábito de escolher os momentos propícios, oportunos, para recordar, para fazer lembrar a Sahaba, radiyallahu anhu, e não o fazia constantemente. E isto porque temia de os saturar, temia de os fartar. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam lhes recordava aquilo que eles já conheciam e que tinham o hábito de ouvir. Aqui o Sheikh nos diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando recordava os seus companheiros, a Sahaba, lhes recordava coisas que já lhes tinha dito no passado. Quer dizer que ensinava coisas e depois voltava a repeti-las aos seus companheiros. Coisas que tinham um hábito de ouvir, que não era a primeira vez. Também o que nos mostra a importância deste assunto, quer dizer que é o facto de lembrar, de recordar e de advertir as pessoas de um mal que os pode atingir, é o que foi mencionado na Sunnah do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, que é um acto que ele sallallahu alaihi wasallam fez antes de falecer. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, antes de falecer, mesmo antes, um pouquinho antes de falecer, disse, ou melhor dizendo, advertiu a sua comunidade, nos deu um conselho. E neste conselho há uma advertência, um aviso, dizendo que a maldição de Allah se abata sobre os judeus e os cristãos, pois fizeram das sepulturas dos seus profetas mesquitas. Que a maldição de Allah se abata sobre os judeus e os cristãos, pois fizeram das sepulturas dos seus profetas mesquitas. Então aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam avisa a sua comunidade, adverte a sua comunidade contra os actos dos judeus e dos cristãos. Nos avisa de não fazermos como eles e de não lhes parecermos, advertindo contra o que fizeram. Este hadith foi relatado por Al-Bukhari e narrado por Aisha radiyallahu anha e também por Ibn Abbas radiyallahu anhuma. O Sheikh depois nos diz que tiramos deste hadith, desta narração, a atenção e o interesse que cada indivíduo deve de dar a esta questão, pois é a mais importante de todas as questões. O Sheikh aqui está a apontar para a questão de Tawhid, do monoteísmo puro, da unicidade de Allah tabaraka wa ta'ala. Porque neste hadith o profeta sallallahu alaihi wasallam nos adverteu contra o shirk, contra o politeísmo. Então o Sheikh nos diz que tiramos deste hadith o interesse que cada indivíduo deve de dar a esta questão, pois é a mais importante de todas as questões. E isto se lembrando
e aprendendo e praticando e agindo consoante este assunto tão importante que é a unicidade de Allah Tabaraka wa Ta'ala. O Sheikh depois diz, rahimahullah Ta'ala, daqui, ou partindo daqui, os sábios nunca pararam de repetir e de ensinar este hadith sobre este assunto tão importante, pois as pessoas têm uma grande necessidade de conhecer este assunto, ao ponto que a necessidade que têm de conhecer este assunto é maior que a necessidade que têm de comer, de beber e até de respirar. Então, se ficamos por aqui na leitura da palavra do Sheikh Abdus Salam ibn Barjis, rahimahullah ta'ala, e o Sheikh acabou por mencionar este hadith sobre este conselho do profeta sallallahu alaihi wasallam no fim da sua vida, nesta advertência, para nos lembrar a importância de Tawhid e para nos lembrar a importância de recordar as pessoas e de lembrar as pessoas sobre aquilo que é importante para eles. E entre essas coisas temos, como mencionei no início da aula, temos o Tawhid, temos o objetivo para aquele que Allah subhanahu wa ta'ala nos criou, que é para o unificarmos e para o adorarmos a Ele unicamente, que é o sentido de La ilaha illallah, e também de não seguirmos outra criatura além daquela que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu para que nós sigamos, que é o último dos mensageiros, que é Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ele é o único exemplo a seguir. Só podemos adorar Allah subhanahu wa ta'ala consoante a sua sunnah, consoante a sua forma de adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Pois a sunnah do profeta sallallahu alaihi wa sallam é uma revelação de Allah tabaraka wa ta'ala. Então temos aqui a segunda parte do testemunho de fé, que é wa anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Então, esta base, que é o testemunho de fé, é a base da nossa religião, é a base do Islão, é a base. E cada muçulmano tem de compreender esta base tão importante para poder depois construir as suas adorações sobre esta base sólida. Pois aquele que não tem esta base sólida, que é uma base que tem esta base que é frágil, sem dúvida que o que vai construir não será benéfico e pode até ser rejeitado. Então ficamos por aqui e continuaremos a leitura e a tradução na próxima aula. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.